Olá, meus queridos telespectadores, de volta aqui pela TV Mundi, o programa O Segundo Sol, hoje falando exatamente sobre o Segundo Sol. Mas antes de continuarmos nossa conversa, eu quero lembrá-los que além de acessar a TV Mundi pela internet, pelo nosso site, você pode acessar também pelo satélite, é isso aí. Nós estamos agora sintonizados com o satélite, anote aí, é banda KU do satélite Intelsat 9, polarização vertical, é isso aí. Banda KU do satélite Intelsat 9, polarização vertical, você sintoniza aí a nossa programação maravilhosa, uma TV da nova era, preocupada com a evolução do homem e da mulher, não é? Generoso, compreensivo, tolerante, que procura a sua própria evolução nessa nova era. É isso aí. Bom, eu dizia no primeiro bloco que o segundo sol, tanto pode ser essa metáfora, né, romântica, no sentido positivo, de encontrar alguém e aí você evoluir, quanto astronomicamente, a possibilidade real de um dia acontecer uma explosão fantástica, aí, possivelmente em Júpiter, e nós passarmos a ter 2 sóis, né, no céu. Nos registros esotéricos, nós temos a revelação de que, num passado distante, houve pelo menos um momento assim, e pode haver depois esse momento. E tudo isso seria, então, elemento de base dessa composição, o segundo sol do Nando Reis. Eu acrescentei, falava no intervalo, antes do intervalo, que aquele que evolui torna-se um segundo sol, né? Centro irradiador de energia e de luz, né? Passa a ser para si mesmo a sua própria luz e, além disso, irradia, né, pelo seu movimento, energia, luz e amor ao ambiente que o cerca. Que interessante, não é? Eu tenho uma particular colaboração, tá? Você ainda não me escreveu, eu estou aguardando o teu comentário a respeito. Eu vou dar aqui a minha, não é versão, a minha vivência real, né? Na minha perspectiva do segundo sol. Eu quero que vocês ouçam o meu relato como um relato de alguém realmente que teve uma visão. Pode ser totalmente real ou em parte, mas é a minha. E com certeza é real para mim. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É o que me inspirou a estar aqui, é o que me trouxe estar aqui agora. Que é uma visão que eu tive mais ou menos aos 17 anos, sabe? Eu poucas vezes revelo isso, quando revelo não sou muito, vamos dizer assim, ouvido. Mas tudo bem. Foi o seguinte, na época eu não tinha nenhuma preocupação com nada desses temas que eu trato hoje, muito menos conhecia astrologia. Eu tive uma visão no meio da noite, foi a única que eu tive na vida, mas foi muito marcante, né? Não foi bem um sonho, foi realmente uma visão, um transporte. De repente, no meio da noite, eu me vi num lugar, eu não estava assim emocionalmente vivenciando, eu estava como espectador. Eu estava num lugar onde as pessoas todas estavam assim, acidentadas, né? Machucadas. E eu no meio dessas pessoas também, com ferimentos. O cenário era de ruínas, meio que de guerra, explosões, enfim. Aí, de repente, algumas pessoas se reuniram, né, comigo, assim, eu e outras pessoas. Nós nos olhávamos e não estávamos tão preocupados com aquilo que estava ocorrendo, né? E, de repente, ao nosso lado apareceu um lago, né, uma água turva, e todo mundo se olhou e entendeu que deveria se jogar dentro do lago. Aí todos mergulharam no lago. Aí cada um foi para uma direção do lago. E todos já de uma túnica parda, né? Meio branca, meio parda. E eu fui para o meu caminho. Aí cada um entrou numa câmara, né? Eu seguia por uma câmara submersa, comprida, deu a percepção de passagem grande de tempo, muito grande. E ela toda era ornamentada com motivos, hoje eu reconheço, astrológicos, mas muito antigo. Depois eu verifiquei, pareciam sumérios ou egípcios, né? Enfim, e passei por essa câmara até chegar numa clareira, né? Dentro da água, uma luz. E eu fui até essa água iluminada e as outras pessoas também apareceram. E nós olhamos para o alto e vimos que havia luminosidade acima da água. Todos nós, então, emergimos. Bom, saindo da água, todos estávamos mais tranquilos. A túnica estava branca. E nós caminhávamos por um vale absolutamente verde, lindo. E havia uma montanha.
Todos nós caminhávamos pela montanha, víamos o lago atrás, o mar, os elementos da natureza, vivos. E subimos a montanha. No alto da montanha, chegando, o sol estava se pondo no oeste. Um sol avermelhado de fim de tarde. E, de repente, eu olhei para o leste, um outro sol nascia, menor, lilás. E o céu todo ganhou um tom meio lilás. Aí eu saí da visão. Bom, esse é o meu relato, minha única visão, poderia-se dizer. Eu meio que esqueci um pouco dessa visão por muitos anos, foi passando o tempo, até que, frequentando a Ordem Rosa Cruz, né, que eu participei, fiz as iniciações, numa determinada iniciação, eu fui trazido de volta em mim, né, particularmente, a esta visão. E me foi dada a compreensão de que ela já teria existido num passado distante, atlântico, antes disso, e voltará a existir. Bom, dali para frente, então, eu fui como que as revelações começaram a vir, não é? Eu comecei a entender que realmente isso ocorreu e vai voltar a ocorrer, essa grande transformação planetária. Não entendi absolutamente como uma grande catástrofe de fim de mundo, absolutamente. Essa visão me trouxe uma paz interior muito grande. E esta paz é que eu quero compartilhar, não só nesse programa, mas nas canções que eu faço, naquilo que eu escrevo, no meu trabalho como astrólogo, é passar que nós estamos num planeta realmente em evolução, em crescimento, que de repente um segundo sol acontece e há um despertar de consciência, e a gente pode definitivamente construirmos um planeta melhor. Por que não? Isso é o que me veio como resultado. Eu não acredito em apocalipse, eu não acredito mais em karmas pesados, eu não acredito mais em sacrifícios, em punição, eu não acredito mais em um Deus punitivo e que castra os homens pecadores, eu não acredito mais no pecado. Não. Eu acredito na liberdade, no amor incondicional e na facilidade que isso pode trazer à nossa própria evolução. É isso que me trouxe de revelação e eu estou abrindo o meu coração a você de todo o planeta Terra. Quero que você me escreva o que acha, o que tem a acrescentar sobre esse relato, quem sabe eu possa entender um pouco mais se nós trocarmos. Vou pedir mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o segundo sol. Até já.